Muito bom dia. Vamos começar aqui a nossa apresentação dos resultados da segunda Mostra Técnica de Cereais. Portanto, estamos aqui na mesa com o Sr. Luís Santa Maria, subdiretor da Escola Superior Agrária, o Engenheiro Paulo Cardoso da Ceres, a Manuel Varela, a nossa colaboradora e nossa parceira neste evento da Mostra Técnica de Cereais. Portanto, antes de provavelmente passarmos à apresentação dos resultados, vou passar a palavra ao Luís Santa Maria para referir aqui algumas palavras de boa-vinda para os nossos assistentes. Bom dia. Pois, antes de mais, minhas boas-vindas à Escola Superior Agrária de Beja. É com muito prazer que vos revejo e que vejo algumas caras novas também. Portanto, integrando nestas nossas técnicas de cereais, a Escola Superior Agrária, mais uma vez, congratula-se por receber este evento e quero também felicitar o Dr. Manuel Patinita pela dinamização que tem feito dentro da nossa instituição ao vir para cá as empresas que trabalham nesta área neste evento. Em particular também, a Sra. Engenheira Manuel Varela, colaboradora já de há algum tempo nesta parte e que tem sido, de facto, muito preciosa na organização deste evento. Não me alongo mais, vieram aqui para ouvir, saber os resultados desta mostra técnica e é para... Passamos então a palavra. Estou de acordo com o programa que está estabelecido. Portanto, eu dava a palavra ao Engenheiro Paulo Cardoso, da Ceres, que vai falar aqui um bocadinho sobre a realidade na perspectiva da indústria e aquilo que, do ponto de vista da indústria, nós, na produção, deveríamos realizar. De seguida, depois então passamos à apresentação dos resultados e vamos fazer aqui umas apresentações em blocos. Portanto, vamos fazer apresentações de ensaios que correspondem necessariamente às empresas que os patrocinaram e no final dessas apresentações as empresas terão um tempo disponível para dizer, digamos, a sua justiça sobre o que mais querem destacar dos resultados que obtiveram. Engenheiro Paulo Cardoso, faz favor. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Eu espero ter voz para chegar aí. Se esmorecer, por favor, digam. Eu estava aqui a falar com os meus colegas porque vim aqui com muito gosto. Já não é a primeira vez que venho a Beja para dar conta das nossas preocupações como indústria. Eu vou falar daquilo que sei, um pouco que sei sobre trigos e a perspectiva dos trigos na indústria. Eu estava a falar, como disse, com os meus colegas, eu também sou ligado a estas ciências, sou engenheiro zootécnico, formado em Vila Real e de facto é com muito gosto que vejo outros colegas meus que estão a trabalhar nesta área, como é importante e como hoje deve ser uma parte da solução dos problemas que enfrentamos. Eu acredito muito nisso. Estou neste setor há 15 anos, na indústria, mas uma indústria alimentar ou agroalimentar, e o que tenho sentido é que, de facto, a crise existe, é evidente que sim, mas como eu vou depois ali à frente chamar a atenção, é nestas alturas que temos muita oportunidade para trazer algo de novo e para resolver muitos problemas que já existem e conseguirmos, de facto, potenciar o setor em que nós estamos inseridos, neste caso, a agroindústria e a agricultura. Portanto, sem muito mais, eu hoje vinha falar sobre a pouca experiência, como vos disse, que tenho e da transferência de tecnologia que tem havido cá em Portugal, que de facto é algo que tem que acontecer mais, tem que haver mais colaboração entre todos os intervenientes na fileira e sem pesar muito, só queria dar aqui uma ligeira apresentação da Ceres. A Ceres é uma das maiores indústrias agroalimentares em Portugal, como moageira ou como indústria de farinhas, porque é essa o nosso core business, aquilo que fazemos melhor. Vamos daqui a pouco tempo, aliás, vamos celebrar daqui a pouco tempo, daqui a um ano e pouco, os 100 anos da construção da nossa fábrica em Campanhã. Foram 100 anos de, como aqui conseguem ver, de alguma evolução. É evidente que o grande salto que nós tivemos foi depois do 25 de Abril,
como sabem, ou como alguns sabem, o mercado de cereais era regulado e depois do 25 de Abril começou a ser liberalizado. E então foi nessa altura que as indústrias que tiveram capacidade para se modernizar o fizeram e aquelas que não acabaram por cair e o mercado foi ficando concentrado em poucas indústrias. Aqui mais alguns nomes, algumas marcas que nós temos, portanto isto não é muito importante, só para perceberem que uma fábrica relativamente não é muito grande, mas o nosso país também não é muito grande, representa 16% da cota em Portugal. Agora, o que nos diz mais respeito em relação ao consumo de trigo, isto é o nosso consumo, portanto, o consumo da Moagem de Sés, estamos a falar em 125 mil toneladas, e este número fantástico, 97% de importações. E isto choca logo à partida. Eu lembro-me quando entrei na SES há 15 anos, nós fazíamos uma coisa muito exótica, que era, tínhamos uma linha férrea que entrava dentro da fábrica e que de vez em quando recebíamos um vagão de trigo, que vinha daqui do Alentejo. E depois fazíamos algo mais exótico, que era carregar esses vagões que vinham com trigo de farinha que depois vinha para o Algarve, Alentejo, etc. E isso cabia nos 3%. Ou seja, aqueles 3% que hoje nós ainda fazemos era aquilo que fazíamos na altura. E isto foi-se degradando. Ou seja, nós hoje fazemos 3% porque procuramos fazer esses 3%, porque procuramos os produtores e porque, e agora tenho que dizer também a verdade total, porque precisamos desses 3%. Há muitos tipos de trigo que nós não conseguimos encontrar noutros mercados. Temos que encontrá-los em Portugal. E como eu já vou falar mais à frente, isso é fundamental para a nossa atividade. Bem, este gráfico, também imagino que não seja nada muito novo para vocês. 3/4 é trigo francês, que de facto souberam desenvolver-se com a reforma da PAC. Como eles próprios dizem, eles fazem crescer trigo em cima de calhauas. Portanto, se eles conseguem fazer isto, nós certamente faremos melhor. E depois aqui uma fatia importante da Alemanha, que acaba por ter um tipo de trigo que os franceses não fazem, que é um trigo melhorador e que nós precisamos dele por razões de qualidade dos produtos. Gostamos muito dos americanos, são infelizmente muito caros, e depois canadianos, residualmente, ingleses, espanhóis, e cá estão os 3%, que poderão ser 5 num bom ano, poderão ser 1 ou 2 num ano menos bom, mas pronto, só para terem esta ideia dos nossos consumos. O mercado acabou por ser condicionado por um lado, por isto tudo que aqui está, mas também por culpa própria. Aquilo que eu falava há bocado da liberalização das importações foi fundamental para que a nossa produção caísse, porque, no fundo, era mais fácil de comprar, porque se comprava quantidades maiores, porque se compravam lotes mais homogéneos e porque os custos até eram mais reduzidos. Portanto, tudo o que aqui está é o grau de eficiência do Mar Negro, a volatilidade dos mercados, tudo o que aqui está escrito neste slide, no fundo também reforça a ideia que nós não tivemos capacidade como parte mais interessada neste processo, não tivemos capacidade para nós próprios nos desenvolvermos e nós podemos produzir trigos, neste caso trigos, que é o que eu conheço, mas cereais de melhor qualidade que possam fornecer no mercado nacional. Portanto, nós, naturalmente, com 97%, como eu vos disse no nosso caso, estamos completamente dependentes das importações. Não temos outra hipótese. Aqui uns números muito rápidos sobre o que é moagem, um setor muito específico do consumo de trigo. Não chega a 1 milhão de toneladas, portanto é um mercado relativamente pequeno. Comemos algum pão, não somos os países que comem mais pão, mas estamos numa média europeia muito boa, muito aceitável. Não temos um consumo muito variável, embora se note, e nós temos notado nos últimos tempos com esta história da crise, que já se arrasta, já não é um fenómeno, já é mais uma realidade mesmo.
o consumo tem vindo a aumentar. Portanto, nós sentimos isso, ao contrário de muitas indústrias que hoje produzem menos ou tiveram que readequar a sua forma de trabalhar, nós estamos a produzir mais, e isso também faz parte desta realidade. Muitas vezes as pessoas, é evidente que acabam por otimizar o seu consumo, mas, por exemplo, já não vão comer fora, e então comem bastante ao almoço, que é o que fazem nos outros países europeus. Portanto, se calhar uma coisa mais rápida ao almoço, e com isto nós também sentimos que há um consumo de pão ligeiramente superior nos últimos 2, 3 anos. E aqui um dado muito importante, que é esta concorrência. Portanto, há dentro do setor, porque há uma sobrecapacidade, as empresas tendem a carregar-se umas às outras e a baixar preços, o que depois também leva a que não tenhamos capacidade para comprar, se calhar, trigos melhores ou mais caros que em Portugal, então vamos comprar mais barato lá fora, porque temos que ter esta capacidade de conseguirmos combater os nossos concorrentes. E isto também é um ponto muito importante. Os baixos preços de mercado, ou seja, se nós conseguíssemos ter um mercado mais estável, todos nós ganhávamos com isto. Portanto, o facto da fileira estar concertada ou estar toda sobre a mesma bitola, nós conseguiríamos ter uma eficiência melhor dos mercados e conseguirmos que todos os intervenientes ganhassem com este processo. Só para ter uma ideia muito rápida do que é a evolução da moagem, portanto, as moagens foram diminuindo, sobretudo a partir de meados dos anos 70, como eu disse, com o 25 de Abril, com a liberalização das importações, e, de facto, o futuro, para nós não nos podemos queixar muito, estamos numa posição confortável, fazemos parte aqui destas moagens que fazem mais de 100 mil toneladas por ano, que são 3. Isto é a realidade que temos em Portugal. Estamos a falar de 18 moagens, portanto não é muito complicado, toda a gente se conhece e, pelo que eu sei, toda a gente gostaria de fazer as suas compras aqui em Portugal, ou pelo menos uma parte importante das suas compras aqui em Portugal. Portanto, são poucos intervenientes, são intervenientes que estão disponíveis para, tal como eu, estar hoje aqui e dar conta da nossa experiência e tentar que a produção passe a ser, sobretudo, nacional e que nós possamos fazer as nossas compras em Portugal. Há aqui uma série de parâmetros mais técnicos que eu, se calhar, não vou detalhar, mas tem a ver com, só queria dar aqui uma ideia dos 3, 4 tipos de farinhas básicas que nós temos. Como veem, a farinha de confeitaria, farinha de panificação, farinha de bolacha e farinha para usos culinários. Portanto, são os 4 grandes grupos de farinhas que nós produzimos. Todas têm algumas características aqui, para nós são importantes e isto condiciona largamente as nossas escolhas. Ou seja, é isto que temos que fazer, portanto, é isto que vamos buscar ao mercado. E para terem uma ideia, acho que esta tecnologia, que é já muito conhecida e é o que regula, no fundo, as nossas compras, portanto, é uma análise dos trigos, é uma análise riológica dos trigos e que nos permite classificar, e que nos permite classificar as classes de trigos que nós precisamos para depois fazer as farinhas respectivas. Como veem, todos eles têm uma configuração diferente, portanto, isto tem a ver com a tenacidade das farinhas e a sua elasticidade no eixo horizontal, e esta configuração é o que nos vai dar as características básicas para depois podermos trabalhar as farinhas à frente. Como veem, todas estas características são diferentes e têm a ver com aquele gráfico que eu vos mostrei há pouco, que falava dos 4 grandes grupos, que eu tentei resumir, de farinhas que nós produzimos. Em termos de requisitos, isto é o que se faz em todo o lado, isto é o que nós já nem sequer é... Isto está nos cadernos de encargo, está nos contratos. Estas características gerais, especificamente aquilo que eu estava a mostrar do alveograma, portanto já há uma análise mais cuidada e mais afinada dos pontos que nós queremos atingir na
farinha, depois a proteína, os glúteos, etc. E os requisitos legais, que hoje são transversais a todos os mercados, porque a legislação europeia. E isto sim preocupa-nos, sobretudo aqui a parte dos pesticidas, dos metais pesados e das micotoxinas, e é aqui que vai entrar a importância do mercado de trigo ou do setor em Portugal, porque é aqui que nós conseguimos comprar trigos com estas especificações, ou com valores muito baixos de pesticidas, por exemplo. Não vale a pena perdermos aqui muito tempo, portanto, isto são as nossas exigências, digamos assim. Cada vez mais importante, não esta parte de cima, em que se fala dos requisitos físico-químicos, biológicos, mas sobretudo o que está aqui em baixo, estes 3 últimos pontos, que fala da homogeneidade dos lotes, a rastreabilidade e a segurança alimentar. E isto é determinante para as nossas compras. Hoje em dia é isto que regula. Portanto, não vale a pena termos um trigo muito bom, termos um trigo de elevada qualidade, se depois não tivermos estes pontos finais, se nós não conseguimos produzir sempre da mesma forma, temos garantia no lote que estamos a trabalhar, não tivermos capacidade de fazer uma rastreabilidade até ao campo, como hoje é possível fazer, apesar de recebermos barcos, por exemplo, de 6.000 toneladas, nós conseguimos saber especificamente de onde é que veio aquele trigo, e claro, a segurança alimentar, que hoje em dia é fundamental. Outra vez aqui, as características aqui ligeiramente diferente, mas eu tentei pôr também nas quatro classes, só para terem ideia que nós usamos mais ou menos, isto é muito redutor, mas para simplificar, 4 tipos de trigos. Usamos um trigo melhorador, usamos, sobretudo, são trigos americanos, são trigos alemães, alguns, porque estão mais próximos e são mais baratos, canadianos, sobretudo são trigos mais duros, são os Ard Heavy, o Inter, os Ard Red Spring, são os alemães tipo Whey, portanto enquadra-se aqui neste trigo melhorador. Portanto, são trigos de elevada proteína, com valores alveográficos muito altos. Estamos a falar aqui de forças de valor W de 300 para cima, sempre para cima, e isto representa cerca de 10% da nossa produção. Portanto, nós precisamos deste tipo de trigos para conseguirmos fazer face aos trigos comuns, que são estes aqui que estão aqui à frente, os trigos de panificação, que, tal como viram há bocado, representam 3/4 das nossas compras. Portanto, são os trigos franceses. É aquele trigo que nós vamos buscar como uma commodity. Portanto, é aquilo que nós compramos por preço. E então temos que ter algo melhor para depois compor os lotes. Temos então os trigos também de força, que são trigos intermédios, e aqui enquadram-se mais os alemães, ou os trigos, alguns franceses de elevada proteína, ou de proteína superior. Os trigos de panificação, que é de facto o que nos importa mais, porque é aqueles trigos que nós temos que comprar sempre em grande volume, e os trigos de bolacha, que são residuais, são os que nós compramos aqui muito no sul também, na zona dos Badajoz, na zona de Elvas, trazemos alguns de Inglaterra, portanto são trigos com uma proteína razoável, mas com muita elasticidade. E isso é o mais importante, porque são para fazer farinhas de bolacha. Portanto, aquilo que eu já vos tinha falado, portanto, tínhamos aqui o aspecto de um trigo melhorador, em termos alveográficos, um trigo de força, que é ligeiramente, aqui mete-se um bocado pelo tamanho do gráfico, depois um trigo de panificação e um trigo de bolacha. Portanto, são estas as características que visualmente nos importam em termos alveográficos. Portanto, os trigos de bolacha com uma grande elasticidade, têm aqui um valor de IL, que é o eixo horizontal, muito grande, e os trigos melhoradores com uma tenacidade maior, que representam uma maior força, uma maior capacidade de absorção de água, associada naturalmente aos valores altos de proteína. Aqui, só para terem uma ideia, que há alguns requisitos que são muito rigorosos, sobretudo aqui a questão dos metais pesados. Estamos a falar em partes por bilhão, miligramas por tonelada, são valores muito baixos. Os pesticidas, sobretudo aqui para os baby foods, para os Cerelac, os Nestum, etc., que nós felizmente fornecemos, e um dos nossos grandes clientes é a Nestlé, nós temos que atingir estes valores, que são muito baixos. E posso-vos dizer com muito agrado que todos os trigos que nós usamos para fazer estas farinhas são feitos em Portugal. Portanto, isto é um dos lá está, que está nos 3%, ou nos 5% que eu falei no início,
mas é um dos pontos muito importantes de termos uma produção perto da nossa porta, perto da nossa casa, podermos nós próprios fazer uma parceria com os agricultores e podermos acompanhar a produção e acompanhar todas as etapas do ciclo do trigo, de forma a atingir estes valores tão baixos que depois nos possam dar garantias de estar um cliente tão importante.